Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal, aqui Futebol. Eu sou Charles Mateus, seu apresentador. Então, gente, primeiramente eu vou dar uma notícia para vocês, tá? Eu mudei os planos, como assim mudei os planos? Eu queria fazer pós-jogo do Brasil, melhor, eu queria gravar vídeos para vocês toda vez que o Brasil fosse jogar, né? O Brasil jogou contra Marrocos, eu fiz um pós-jogo. O Brasil fez um pós-jogo, fez um jogo contra o Haiti, eu fiz um pós-jogo também, gravei um vídeo. Só que, gente, no intervalo de 6 dias, de Brasil e Marrocos para Brasil e Haiti, o que aconteceu? A monetização do nosso canal não teve o mesmo engajamento bacana que começou logo no começo. Daí eu fui estudar o porquê, eu fui entender o porquê, e pelo que eu entendi, como o nosso canal acabou de nascer, ele acabou de ser criado, ele tem que ser um canal contínuo, ou seja, tem que ter uns vídeos bacana, postando de uma forma diária, vamos dizer assim, para o YouTube entender que aqui tá tendo um trabalho, aqui tá se criando conteúdo para o YouTube. Então, gente, eu tive que mudar os planos, agora não vamos mais simplesmente gravar vídeos só em pós-jogo do Brasil. Eu até lembro que eu falei, principalmente nos primeiros vídeos aqui do canal, nos primeiros 4 vídeos do canal, o que eu falei? Que se o Brasil fosse eliminado numas oitavas ou numas quartas de final, eu iria fazer pós-jogo de jogo importante, a Argentina e a Inglaterra numas quartas de final, por exemplo, uma França e Portugal numas quartas de final, por exemplo, mas não foi o que ocorreu, não foi o que ocorreu, né, porque ainda não chegamos nessas fases finais, só que, gente, devido a essa paulada na monetização, vamos dizer assim, essa queda de audiência, que eu percebi que teve uma queda de audiência. No jogo de Brasil e Marrocos, a gente teve um bom índice, só que quando foi Brasil e Haiti, a gente teve um índice um pouco mais abaixo. Daí eu joguei na inteligência artificial, estudei, procurei saber o que aconteceu, o motivo da queda. Daí, bom, pelo que a inteligência artificial falou, foi devido justamente eu tá gravando vídeos aqui pro YouTube de forma espaçosa, ou seja, gravo um vídeo, daí depois de 6 dias eu gravo outro. Não é assim que se trabalha aqui no YouTube. A maneira que se trabalha é de forma mais diária, de uma certa forma, né? Sempre diária. Sempre, se for possível, na medida do possível, sempre todo dia. Então, gente, bom, hoje o tema do vídeo de hoje é sobre Portugal, né? A nossa querida seleção portuguesa venceu o Uzbequistão, o nome da seleção, Uzbequistão. Não falar o nome dessa seleção é um pouco difícil, viu? Venceu a seleção por 5-0, com direito a 2 gols de Cristiano Ronaldo, um grande craque da nossa geração, que tomou uma paulada, tá faltando homem aqui, né? Que tomou uma tremenda de uma paulada nesse intervalo de uma semana, né? Que empatou com a República do Congo por 1-1, depois de uma semana. Depois de uma semana, ele conseguiu reencontrar as redes. A seleção portuguesa reencontrou o seu bom futebol. Então, bom, para os portugueses, essa vitória obviamente já coloca eles a um passo da classificação. Eu acredito que Portugal vai se classificar, apesar de encontrar um jogo difícil na terceira rodada da fase de grupo deles, que é contra a Colômbia. A Colômbia não é uma seleção de tradição na Copa do Mundo, mas sabe dar trabalho. Luiz Dias, o Rames Rodrigues só joga na seleção da Colômbia, então sabe jogar futebol dentro do âmbito da seleção da Colômbia, então certamente acho que ele não vai jogar aquele futebol que ele jogou em 2014, mas vai jogar um futebol bacana de se ver no meu ponto de vista, porque ele só joga na seleção da Colômbia. O Rames Rodrigues, no meu ponto de vista, é um jogador muito preguiçoso, né? Mas falar do Rames Rodrigues não é o nosso assunto, pelo contrário. Depois de 4 minutos de vídeo, eu vou falar diretamente o assunto, que é falar de Cristiano Ronaldo e também da seleção portuguesa. Gente, a paulada que o Cristiano Ronaldo levou, principalmente o Cristiano, por parte da mídia portuguesa, pelo que eu observei, e também de uma grande massa de torcedores do futebol, falando, o Cristiano Ronaldo não é tudo isso comparando com o Messi. O Cristiano Ronaldo é isso, aquilo, outro. Gente, primeiramente, o motivo que o Cristiano Ronaldo ele nunca foi o Cristiano de Champions, assim como ele foi com a camisa do Real Madrid principalmente, o grande motivo é que a seleção portuguesa nunca teve uma seleção de alto nível, nunca em sua história. Acho que as últimas vezes que teve uma seleção de alto nível
foi na época do Eusébio, olha lá. Ou seja, se foi na época do Eusébio, a gente tá falando de uma geração, de um intervalo de 50 anos. De 50 anos, porque, se eu não me engano, há 50 anos atrás era a época que o Pelé jogava. Ou seja, a última vez que a seleção portuguesa, no meu ponto de vista, teve uma seleção de alto nível, ao ponto de chegar em finais de Copa do Mundo e quem sabe ganhar, coisa que nunca aconteceu. Aliás, a vez que a seleção portuguesa foi mais longe na sua história foi com esse cara aqui. Foi com esse cara aqui, quando esse cara já era jogador da seleção portuguesa, só que na época ele não era protagonista. Quem era protagonista da seleção portuguesa naquela época era o Luís Figo, e o técnico da seleção portuguesa naquela época era o Felipão. Ou seja, estamos falando da Copa de 2006. A vez que a seleção portuguesa foi mais longe em sua história, foi em 2006, com o Felipão sendo técnico, Luís Figo sendo o protagonista daquela seleção, e aí 2006 foi a primeira Copa do Cristiano Ronaldo. Ali, o ano de 2006 foi um ano histórico para a seleção portuguesa. Não ganhou o título. Gente, a seleção portuguesa ela tá entrando depois de 20 anos, né, de 2006 para 2026. Depois de 20 anos, ela tá entrando como uma seleção favorita ao título, mas, do meu ponto de vista, não ganha. Sou muito fã do Cristiano Ronaldo, muito fã. Papo reto, comprei essa camisa aqui pensando nele, pô. Não vou torcer pra seleção de Portugal nessa Copa, vou torcer pro Brasil. Se ocorrer uma circunstância do Brasil foi eliminado antes de Portugal, eu vou torcer pra Portugal que nem fosse seleção brasileira, que nem fosse o São Paulo. Mas não é o caso. Por enquanto o Brasil tá vivo na Copa, então vamos torcer pro Brasil na medida do possível, do impossível, e que vamos. Mas gente, eu acredito, por mais que Portugal esteja chegando nessa Copa de 2026 como uma seleção favorita, ela não ganha por causa de problemas que ocorreu nesse jogo, tá? Nesse jogo, primeiramente, porque ocorreu. Eu critiquei o Roberto Martinez quando eu estava acompanhando o jogo da seleção portuguesa, hoje, contra o Uzbequistão, que Portugal ganhou de 5-0, teve um lance que já estava, acho que 2-0 para Portugal, 2-0, e Portugal tomou gol. Portugal tomou gol de Uzbequistão, só que a maneira que Portugal tomou gol de Uzbequistão foi numa saída errada, só pelo que eu me lembro, foi uma saída errada do time defensivo de Portugal. Ou seja, a defesa de Portugal, por mais que ela tenha Nuno Mendes, Rubem Dias, João Cancelo, jogadores de ponta, por mais que ela não tenha por mais que ela tenha jogadores de ponta, parece que ela não se entrosou, ela não tem uma defesa, sabe, trincada mesmo, ao ponto dos atacantes do time adversário encontrar dificuldade para fazer gol para fazer gol em Portugal. A prova diz que nos 3 últimos jogos, com exceção desse jogo de Uzbequistão, nos outros 2, contra a República do Congo e contra a Nigéria, Portugal tomou gol. Contra a Nigéria, Portugal venceu o seu jogo, né, ganhou de 2-1. Se não me engano, o Cristiano Ronaldo marcou gol nesse jogo. Ele teve um jogo polêmico contra a República do Congo. Não polêmico no sentido árbitro, falta não marcada, não nesse sentido. Mas no sentido que Portugal não jogou o que sabe jogar, o alto nível de Portugal. Né? Não soube jogar. Portugal não soube jogar no jogo ali contra a República do Congo. Agora veio contra o Uzbequistão, tomou um gol, no meu ponto de vista, por causa de uma saída errada da defesa portuguesa, só que a sorte que esse gol foi anulado, porque encontrou uma falta no lance. O jogador de Uzbequistão, para ele ter a posse de bola para prosseguir para o gol, ele cometeu uma falta, daí o juiz voltou atrás, viu no VAR, que eu me lembro, viu no VAR e anulou o gol. Gente, falando um pouco mais, assim, falar do jogo de Portugal e Uzbequistão e um placar de 5-0, não tem nem muito o que falar. Portugal goleou o Uzbequistão. Mostrou que na fase, que pelo menos que vai chegar longe na Copa. Pode não ganhar o título, mas vai chegar longe na Copa. E um motivo, gente, que eu tô vendo, porque eu acredito que Portugal não vai ganhar essa Copa. Porque tem adversários que estão mostrando um futebol 10 vezes melhor que Portugal. Que 10 vezes melhor que Portugal no intervalo de um tempo. A Argentina está jogando bem desde a Copa de 2022. A França a mesma coisa, está jogando bem desde a Copa de 2022. Então, ou seja, então me arrisco a dizer que, tipo assim, os mais favoritos para ganhar essa Copa de 2026 são França e Argentina. Por uma ironia, 2 seleções que chegaram nas finais chegou na final das últimas Copas, da última Copa que teve. E eu acho que Portugal não está conseguindo encontrar esse bom futebol.
E, gente, o Roberto Martinez, depois da saída do outro treinador que eu esqueci o nome, e ele assumiu a seleção portuguesa, deixando a seleção belga para assumir a seleção portuguesa, o nosso querido Roberto Martinez, né, que é o nome do treinador, ele tá fazendo um bom trabalho, sim. Só que eu acho que não um trabalho de ser campeão. Não é um trabalho de ser campeão. O Lionel Scaloni tá fazendo na Argentina um trabalho de ser campeão. O Deschamps, que eu... Gente, desculpa, não vou falar o nome daquele treinador da França. Eu não consigo falar porque é bem difícil pronunciar. Mas sim, o treinador da França tá fazendo também um bom trabalho com a seleção francesa. Que vai, me arrisco dizer, se a França não ter a oportunidade de ganhar o título, não ter a oportunidade de ganhar o título em 2026, tem grande chance de chegar nas finais, chegar numa semi, numas quartas, mostrar futebol de chegar longe. Eu acredito que a França vai longe, sim, no meu ponto de vista. Só que, gente, falando ainda mais sobre a seleção portuguesa, o que eu realmente quero dizer nesse vídeo aqui é que Cristiano Ronaldo não é o problema da seleção portuguesa. Ele não é o problema da seleção portuguesa. É o que, pô, gente, que eu observei muito é que foi os jogadores da seleção portuguesa, a marra dos jogadores da seleção portuguesa nesse intervalo de uma semana. Os caras foram para coletivas de imprensa e falaram: a gente não tem obrigação de tocar a bola para Cristiano Ronaldo, a gente sabe jogar sozinho sem ele. Esse tipo de pronunciamento. Você não desmerece o maior ídolo do meu ponto de vista da sua geração. O Cristiano Ronaldo, no meu ponto de vista, no século XXI, ele é o maior ídolo da seleção portuguesa, no século XXI. Talvez, e até me arrisco dizer que ele fez efeitos maiores que o Figo. O Figo era o protagonista da seleção portuguesa antes do Cristiano. Eu me arrisco dizer que o Cristiano Ronaldo fez mais feitos que o Figo no futebol. Eu acho que e fez mesmo, né? Fez mesmo. Pô, o Cristiano Ronaldo tá quase chegando a 1000 gols de artilharia, né? Então, gente, o problema da seleção portuguesa não é o Cristiano Ronaldo. Não é o Cristiano Ronaldo. Não vou falar que o problema da seleção portuguesa é o técnico. Não vou falar com essas palavras. Mas acredito que o técnico da seleção portuguesa que for assumir, tanto o Jorge Jesus como o Abel Ferreira, que o Abel Ferreira está sendo cogitado na seleção portuguesa, vocês sabiam disso? Tanto Abel Ferreira como o Jorge Jesus ou qualquer outro treinador que for assumir a seleção portuguesa, ele tem que encontrar um time entrosado, muito entrosado, que faça Portugal marcar gols. Ser um time eficiente na hora de fazer gols. Porque atacante bom tem. Rafael Leão, Gonçalo Ramos, o meio de campo de Portugal. Pô, tem um Vitinha que recentemente foi bicampeão da Champions League. Tem o Rubens Neves também marca bem pra caramba. Pô, gente, a seleção portuguesa ela tem atacantes que sabem fazer gol, principalmente o Rafael Leão. Não tô nem falando do Cristiano Ronaldo mais. Além do Rafael Leão, que marca gols, sabe fazer o jogo progredir para frente, tem meio-campistas que chegam na área e faz gol. Então a seleção portuguesa ela tem que encontrar um tipo de entrosamento entre eles. E já que o Cristiano Ronaldo ainda tá jogando na seleção portuguesa, tem que se aproveitar que essa é a última Copa do Cristiano, né? Tem que se aproveitar dessa última Copa do Cristiano Ronaldo. Então, já que ele tá nessa última Copa aí, tem que se aproveitar esse cara aqui, que esse cara é um cara fundamental, é um cara decisivo. Tem que se aproveitar ele para Portugal marcar muitos gols. Muitos gols mesmo. Porque o time que tem essa vantagem de marcar gols em seu adversário é um time que tem grande chance de chegar longe em qualquer competição, em qualquer campeonato. E principalmente agora na Copa do Mundo, que é o tema central desse vídeo e também do nascimento aqui do nosso canal, que foi graças à Copa do Mundo de 2026 que o Aqui Futebol nasceu, né? Então, gente, por hoje é só. O nosso vídeo é sobre isso, tá bom? Eu desejo muito que você dê o seu like aqui no nosso vídeo, tá? Dê seu like, se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo se você está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez. E, gente, acompanha a gente no Instagram, tá? Acompanha a gente no Instagram, que a gente tá arrebentando lá na cobertura do mercado da transferência, tá? A gente tá arrebentando mesmo. Agora a novela Julián Álvares e Atlético de Madrid e Barcelona voltou, né? Voltou mais quente do que antes. Será que o Julián Álvares vai pro Barcelona? Será? Ou vai ficar no Atlético de Madrid? Pra gente saber disso é só seguindo o Aqui Futebol no Instagram, tá bom, gente? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês aqui no vídeo de hoje, tá? Dê seu like, se inscreva no canal. Ajude o patrão a crescer na firma aqui. Gente, um abraço, tamo junto.